Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa, eu sou médica, ginecologista e obstetra e hoje no meu canal Dicas de Parto eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as principais intercorrências do pré-natal. Antes de começar, curte, compartilha, se inscreve aqui no meu canal. Bom, para ficar mais fácil da gente conversar, eu pensei assim, intercorrências no pré-natal. Eu dividi por trimestre para ficar mais didático. Eu escolhi os 3 temas que mais acontecem. Não significa que não acontecem outros, mas é porque são temas que eu acho importantes serem comentados de maneira mais enfática. Bom, das intercorrências que a gente pode ter no primeiro trimestre, eu classifico como 4 intercorrências. A primeira, e que acontece bastante, que é motivo de muita procura em pronto-socorro, é o sangramento. A mulher engravida, vem o atraso menstrual, faz um teste de gravidez, deu positivo e ali tem um sangramento. Primeiro eu gostaria de te tranquilizar, calma. Muitas das vezes esse sangramento não é um aborto. Pode ser o sinal de implantação do embrião lá naquele útero, chama sinal de Hartmann. É muito comum, acontece bastante, então não é porque você engravidou que você sangrou que você está perdendo, tá? Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito através do ultrassom. Você faz o exame, vê o saquinho gestacional, vê o bebezinho e vê que realmente não tem nenhuma área de descolamento. Ao passo que, quando a gente tem um aborto, o que a gente vai ver? Ou aquela cavidade uterina ela vai estar vazia, no caso de um aborto completo, ou um aborto retido, no qual aquele embriãozinho não tem o coração batendo, tá? Também a gente pode fazer o diagnóstico de mais 2 situações que são situações difíceis. Uma que é pouco falada, que é a mola. A mola é um desenvolvimento desordenado daquela massa placentária. Ao invés de dividir e formar uma placenta, forma como se fosse um monte de bolinhas, de cachinhos de uva. Essa é a imagem, que é a imagem da mola. Esse é um diagnóstico diferencial quando você tem um abortamento e aí a gente precisa mandar para a patologia para ver se tem sinal de invasão na parede uterina. Ele se comporta, eu vou usar essa palavra assim com muita restrição, como se fosse um câncer. Então, por isso é importante de mandar o material que a gente capta quando a gente faz a curetagem ou a aspiração manual, que chama AMIL. Então a gente manda para patologia para ver, para excluir esse diagnóstico de mola. E por último, a gravidez fora do útero, que é chamada também gravidez ectópica. A gravidez ectópica ela é um dos motivos da hemorragia interna. São casos graves, muitas das vezes a mulher já chega com condições sinais vitais muito alterados e aí sim é necessária uma intervenção cirúrgica. Algumas das vezes, por se preencher alguns critérios, como dependendo do tamanho, eu vou chamar o saco gestacional de bolinha, dependendo do tamanho daquela bolinha, se tem batimento ou se não tem, a depender do valor do beta-HCG, às vezes a gente pode fazer uma conduta conservadora com medicamento. Mas é importante que seja feito o diagnóstico e colocado num protocolo. Eu sempre vou falar com vocês sobre o protocolo. Tudo na medicina é feito através de protocolo. Para quê? Para ver, para se errar menos, para ser mais assertivo, certo? Então, lembrem-se disso. As intercorrências do primeiro trimestre estão relacionadas a sangramento, que é o sinal de Hartmann, o abortamento, a prenese ectópica, que é a gravidez fora do útero, e a mola. Bom, a gestação prossegue quando a gente chega no segundo trimestre. Uma das intercorrências mais comuns é a infecção de urina. Infecção de urina, gente, na gestante, ela é grave. Por que nós colhemos exame de urina mensalmente ou a cada 3 meses?
para detectar uma forma de infecção de urina que chama bacteriúria assintomática. O que é isso? A mulher tem infecção, mas não tem sintoma, tá? A infecção de urina ela é grave, ela é complexa, ela pode levar a um trabalho de parto prematuro, ela pode levar a um abortamento, ela pode levar até a morte, pode causar sepse e morte materna. Então é algo que é complexo. E aí eu queria ressaltar duas possibilidades. Provavelmente pode ser só uma infecção de urina. Geralmente, quando a infecção de urina está relacionado ao lado direito, é uma possibilidade, tá? E quando tem cálculo renal, geralmente ele é do lado esquerdo. Isso não é uma verdade absoluta, isso aí são dados que a gente tem, mas geralmente o que acontece é isso. Por que a infecção de urina é mais comum à direita? O útero, quando sai da pelve, que ele vai ficar numa forma abdominal, que ele vai ocupar a nossa barriga, ele geralmente sai da pelve, ele faz uma destroversão e depois que ele fica retinho. Então esse útero ele fica deitado em cima do ureter. E o que acontece? A mulher, assim, a gestação é algo que é hormonal, ela está encharcada de progesterona. A progesterona nas vísceras faz com que as vísceras funcionem mais devagar, ou seja, o ureter funciona mais devagarzinho. E eu tenho um útero que está ali, então eu vou usar o exemplo, tem uma pedra em cima de uma mangueira, não vai passar o fluxo. Então, uma forma que você pode prevenir a infecção de urina é uma forma comportamental. Primeira coisa, não tenha preguiça. O que é preguiça? Deu vontade de ir ao banheiro? Vá. Não fique cortando aquela vontade. Eu quero ir ao banheiro, mas já já eu vou. Já já eu vou. Quando você lembra de ir novamente, você já está perdendo urina por transbordamento. Aí você vai ao banheiro e faz xixi, só aquele xixi que tira aquela saciedade. Mas você não esvaziou toda a bexiga. Então precisa sentar no vaso e urinar. E ao terminar, fazer mais um pouquinho de força para sair mais algum xixi que esteja ali. Por quê? Essa urina, ela filtrou lá no rim, tem que passar pelo ureter e esse movimento já está mais devagar e eu tenho esse útero em cima que tem um bebê. Então, cuidem-se, tá? E precisa fazer o pré-natal, precisa colher exame de urina, porque é através dele que a gente vai detectar a bacteriúria assintomática. Veja bem, mulher, deu febre, é gestante, deu febre, tá com dificuldade para urinar? É infecção de urina, isso aí é óbvio. Agora a gente tem que sair do óbvio e tratar algo que pode complicar a gestação, que pode ser uma intercorrência. Aí é a bacteriúria assintomática. Chegamos no terceiro trimestre. O terceiro trimestre, ele é marcado pelas doenças hipertensivas. Eu sempre falo aqui no meu consultório, olha, tem um aparelho de medir pressão em casa, de preferência aqueles de pulso. Por quê? Ele te dá liberdade. O aparelho de pulso, você não precisa de ninguém para colocar para você. Às vezes aquele no braço que tem que insuflar, você precisa de alguém para te ajudar. Então, primeira coisa, um aparelho que vai medir no pulso. Segundo, aqueles aparelhinhos de medir a glicemia. Todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar medir pressão e medir glicemia. Nós temos nossos pais, nós temos pessoas idosas, ou alguém está na sua casa, passa mal, a primeira coisa que você faz é medir a pressão. E na gestação, isso é muito importante. Então, tenha um aparelho de pressão. Você, mulher gestante, chegou no terceiro trimestre, percebeu que o pé está inchado? Fale com o seu médico. Converse com ele. Entre a obstetrícia é algo que é uma linha muito tênue entre algo que está saudável, fisiológico, e entre algo que é patológico. A linha entre um pé inchado gestacional ou um pé inchado de uma pré-eclâmpsia é quase invisível. Então, não deixe de comentar com o seu obstetra
Olha, doutor, meu pé tá inchado. Eu tô medindo a minha pressão, tá sempre dando 12/8. Hoje eu medi, deu 13/10, por exemplo. Então, isso é algo que você mediu, que você viu, faz uma curva de pressão. Mesmo pessoas que têm pressão normal, como é que você vai saber que sua pressão está normal sem medir? Isso é muito comum. Ah, não, eu nunca tive pressão alta. Você mede quantas vezes? Então, é algo que a gente pode modificar. A pressão alta na gestação, ela está relacionada com desfechos complexos, com desfecho de óbito materno e fetal. Ela está relacionada com eclâmpsia, ela está relacionada com pré-eclâmpsia. A eclâmpsia é quando a mulher dá convulsão devido à pressão alta. A pré-eclâmpsia é quando ela tem um aumento da pressão. Então percebem que às vezes a gente fica pensando em tudo em quadradinho, né? Primeiro acontece isso, depois aquilo, tudo assim. Não, às vezes é algo tão avassalador que ele já chega derrubando tudo. Percebeu o inchaço? Comenta com seu médico. Olha, mede sua pressão. Isso você vai aumentar a sua saúde, você vai aumentar a chance de não ter uma intercorrência. Fica a dica, eu acho que o principal é se informe, estude, leia informações de boa qualidade, percebeu que algo não está caminhando como você imagina, converse com o seu médico, tire suas dúvidas. O pré-natal é o lugar da prevenção primária de patologias. Claro que existem coisas que vão acontecer e é inerente da gestação. Mas se a gente tiver de butuca ligada, a gente consegue minimizar danos. Eu não consigo evitar que uma pressão alta aconteça, mas às vezes a gente pode correr atrás para minimizar danos. Fica a dica, deixem dúvidas, perguntas aqui no comentário que eu vou fazer questão de responder. Certo? Um abraço.